criação do universo, da materialidade para a não materialidade. Os 4 estados de matéria, planos e subplanos. No universo atual em que estamos, tudo é quaternário, tudo é 4. Um exemplo disso são os curiosos 4 elementos de quem tanto ouvimos falar há tempos. Eis que chega a hora de compreendê-los no contexto mais abrangente. Provavelmente você já deve ter ouvido falar nos elementos terra, água, fogo e ar. Chamaremos esses elementos de táttvas. O que é um táttva? Um táttva é uma frequência vibracional que cria a própria matéria. São inseparáveis da natureza, pois dão origem à própria natureza. Tudo o que é matéria, que é tudo que existe, foi criado por táttvas. Os táttvas possuem uma influência desde um macrocosmo ao microcosmo. Vamos entender este conceito rapidamente, para compreendermos assim as etapas da criação do universo. Os 4 táttvas que sustentam o mundo em que vivemos são Vayu, que é o estado vibracional que sustenta tudo o que é gasoso. O segundo, Tejas, que é o estado vibracional que sustenta tudo que é energético, o fogo, a radioatividade, o magnetismo, a eletricidade. Depois a gente tem Apas, que é o estado vibracional que sustenta tudo que é líquido. E Prithvi, que é o estado vibracional que sustenta tudo que é sólido. A partir daqui, já podemos distinguir o estado vibracional de tudo que enxergamos. Essa pedra é Prithvi porque é sólida, a água sabe que é Apas porque é líquido e assim por diante, né? Olhemos para todo o espaço ao nosso redor. Na verdade, este espaço não é espaço. Ele está preenchido com Vayu, que é o ar. Imagine que aqui eu tenho uma câmara de vácuo. Tá? Uma câmara de vácuo. Se eu tirar todo o ar de dentro, que é Vayu, o que eu tenho? Tem espaço. É o espaço vazio. Notamos aqui uma questão curiosa. Mesmo não possuindo nenhum dos 4 possíveis estados vibracionais, temos algo que podemos identificar como nada. Naquele espaço da câmara, temos um espaço limitado, preenchido de nada, que é a ausência da matéria. Tenho aqui uma limitada quantidade de espaço, uma limitada quantidade de nada. Consegue sentir a transcendência desse modo de pensar? Agora vejamos. Quando não existia matéria, o que existia? Nada. Consequentemente, espaço. A única coisa que existia era o espaço. A única coisa que existia era o nada. O nada não é nada. O nada é alguma coisa. Não havendo matéria para definir limitações, logo tudo que existe é o espaço sem limites. Vale lembrar do tempo. O que é o tempo? As horas, minutos, segundos. Tempo é apenas uma relação dos movimentos dos astros. Sem movimento ou matéria, não há espaço limitado. Não há tempo, apenas espaço. O espaço é eterno. Quando nada existe, é só ele que existe. Ele é eternamente existente. Tudo aquilo que existe muda de forma, deixa de existir, mas o espaço é inalterável, pois é nada. Não tem características além do próprio espaço. O nascimento do universo é exatamente como o nascimento de uma criança. É preciso de um espaço vazio, onde será preenchido com a criação. Esse espaço vazio, que seria o útero, é fecundado com um embrião, que gera um pequeno ponto de matéria sutil, que vai se multiplicando dentro dos padrões do meio onde está sendo desenvolvido, que é a mãe. Fazendo essa analogia, compreendemos que o processo de fecundação e desenvolvimento são correspondentes, são semelhantes, pois tudo que acontece no macrocosmo reflete no microcosmo. Tudo que acontece no macrocosmo reflete no microcosmo. Da mesma maneira que o corpo humano funciona assim o universo. No reino humano, para uma criança nascer, é necessário uma mãe.
que é uma representação do espaço sem limites, e o pai, que vai fecundar o óvulo, que é a representação daquilo que fecunda o útero. O que é aquilo? Não sei, ninguém sabe. Mas o que se pode dizer é que aquilo é algo que transcende a matéria que existe e também o próprio espaço sem limites. Imaginemos que aquilo é o fator que sustenta a própria existência do espaço sem limites, a própria existência do nada. Ao invés de nos perguntarmos quem criou tudo o que existe, poderíamos nos perguntar quem sustenta todas as possibilidades de tudo que acontece e pode vir a acontecer. No momento de hoje, há 1000 anos atrás, já era possível de que acontecesse, pois vemos que está acontecendo. O que sustenta as possibilidades? Posso escolher virar na rua da esquerda, virar na rua da direita, fazer a refeição X, fazer a refeição Y. Existe um fator que sustenta todas essas possibilidades. Outra maneira de tentar entender esse fator, pois nunca se entende por completo, é identificá-lo como o sustentador do espaço vazio, ou o pensador cósmico. Quando pensamos, por exemplo, nós estamos modelando formas, utilizando tátivas dentro de nosso universo individual. E como já foi dito que o funcionamento do organismo humano é correspondente ao organismo cósmico, dá para se ter uma ideia de por que defini-lo como pensador cósmico. Aquilo pensa e nós somos imagens mentais daquilo que está pensando. Quando aquilo começa a pensar, é quando o espaço vazio é fecundado. O primeiro pensamento daquilo fecunda o útero cósmico. Assim como nossos próprios pensamentos criam as imagens mentais, é uma inteligência inerente à natureza do pensar. O automático modelar das formas através de táticas. Quando o útero cósmico é fecundado, significa que existe um embrião a ser trabalhado pelas leis da existência, pois agora o nada, que até então era o espaço sem limites, agora é espaço com limites. Pois existe matéria, que é o embrião, mas é uma matéria muito sutil, muito mais perto da não existência do que da existência, por enquanto. Quando falo de leis universais, falo do propósito único da existência em geral, e o propósito de existir é evoluir. A evolução é tudo o que existe. Tudo é evolução. Tudo é criado apenas para evoluir. Toda a complexidade da vida, a natureza, os animais, os humanos, os seus costumes, a sociedade, são apenas produtos dentro do contexto evolutivo. Evoluir é sair de um estado simples para um estado complexo. Existem 7 aspectos na evolução. Tudo que existe é 7. As leis são setenárias. As leis universais, por mais complexas que pareçam, podem se resumir em meros 7 aspectos. Exemplos do reflexo das leis setenárias na natureza são as 7 notas musicais, que é som, vibração, 7 cores principais, que é a luz, que também é vibração, absorvida pelo nosso órgão do sentido da visão, né? Os 7 dias da semana e tantos outros. O limite é 7. A cada 7 divide-se em mais 7, gerando a diversidade das coisas do mundo. Então, quando o útero cósmico ou o útero da mulher é fecundado, o processo de desenvolvimento é sempre setenário. Consciência. Consciência é estar consciente, é estar ciente de que algo está acontecendo. Possuímos um corpo físico. Nele temos situado inteligência e consciência. O que faz a nossa digestão, o que reproduz nossas células é a inteligência orgânica. Não estamos conscientes do processo. A inteligência nunca estará consciente. Apenas a consciência dentro da inteligência é consciente. Nós, como consciência, somos um só. Na realidade, quem está consciente das coisas que vemos através de nossos olhos é o próprio pensador cósmico, é aquilo. O pensador cósmico é consciente através de nosso corpo inteligente. A misteriosa ilusão da separação de homem e de Deus é justamente o fator inteligência e consciência. Veja só, a inteligência condiciona comportamentos e reproduz imagens mentais
para executar determinados comportamentos conforme a influência do ambiente, pois esta é a função da inteligência. A quantidade de consciência dentro da inteligência, na maioria das vezes, não é suficiente para compreender que ela não é o corpo, mas o próprio pensador cósmico consciente dentro das limitações daquele corpo dotado de inteligência. A consciência é só uma, e essa única consciência é aquilo. É aquilo. O fluxo de consciência no corpo de um ser humano é limitado à capacidade de inteligência do indivíduo. A inteligência é uma criação material criada pela consciência. Então a consciência se situa dentro daquela inteligência para executar tarefas inerentes ao contexto evolutivo. A consciência, através da inteligência, influencia no mundo material. A consciência cria a matéria através de ondas vibracionais, que são os táttvas, e esta matéria, dentro dos aspectos centenários, evolui a ponto de criar padrões inteligentes modelados pela consciência. Somos, na realidade, um só. Nossos corpos inteligentes, por serem separados da Terra, dá a entender que somos diferentes, enquanto na realidade somos várias inteligências com pequenas gotas de consciência. Gotas de consciência que provêm da mesma única garrafa de consciência, que é aquilo, que é o todo. Depois de fecundar o útero cósmico, temos ali um embrião. Este embrião é a consciência una, a essência do próprio pensador cósmico. Este embrião precisa evoluir, pois entrou no contexto evolutivo. Ele agora está existindo. Então, como a evolução é centenária, a consciência una se subdivide em 7 aspectos. Então existe a consciência una, né? Dela saem 7 consciências que terão 7 trabalhos diferentes. Veja bem, estes são os 7 dias da criação. Os 7 dias da criação. Cada uma dessas 7 consciências é responsável por um plano cósmico. De cada consciência se subdivide em mais 7, totalizando agora 49 consciências menores. De cada um desses 49 subdivide-se mais 7, totalizando 343 consciências menores, e assim por diante, gerando toda a criação. Cada plano cósmico é um tátiva, e dentro desse tátiva possuem mais subplanos, ou subtátivas. Veja bem, o primeiro plano cósmico, o primeiro dia da criação, vibrou o tátiva Vayu. Lembra que a gente falou de Vayu? Várias subdivisões ocorreram. O universo era todo gasoso, pois Vayu é gás, e os diversos subplanos deram origem a uma dimensão na qual se projetam nossas imagens mentais. Em resumo, o primeiro dia da criação, que foi um dos 7 ciclos evolutivos cósmicos, criou tudo que é gasoso e também a dimensão mental. Vejamos, uma observação importante é que a evolução é cumulativa, ou seja, o trabalho que ocorreu no primeiro dia se repete no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto e no sétimo, tá? O segundo plano cósmico, vamos lá, vibrou o tátiva Tejas e repetiu o tátiva Vayu, mas como um subplano, né? Várias subdivisões ocorreram. O universo era todo energético e gasoso. Então as subdivisões, né, dos planos energéticos deram origem à dimensão astral, no qual se projetam as emoções, que nada mais são do que energias. O segundo dia da criação criou tudo que é energético e a dimensão astral. Os gases e a dimensão mental coexistiram durante esse ciclo. Vamos lá, o terceiro plano cósmico vibrou o tátiva Abas e repetiu os tátivas Vayu e Tejas. As subdivisões desse tátiva Abas deram origem ao estado líquido da matéria e a dimensão etérica, que é onde está a energia vital, que dá movimento, que é a vida, a matéria. O terceiro dia da criação criou a água, os líquidos, né? E a vitalidade, que dá movimento à natureza. Coexistiram nesta cadeia evolutiva Vayu e Tejas, né? A dimensão mental e a dimensão astral, junto com Apas, a dimensão vital. Agora a gente chega nos dias de hoje, o quarto plano cósmico. É o atual que estamos vivendo. Atualmente está vibrando o tátiva Prithvi, que é responsável pela densificação da matéria ao nível que já conhecemos, né? Densificação da matéria que a gente conhece, né? Enfim, ele criou a dimensão física. Notamos que dentro do tátiva maior, que é Prithvi, que é o que a gente está aqui, o tátiva maior é Prithvi, existem outros tátivas, né, que são subtátivas desse tátiva Prithvi,
também densificados. Por exemplo, o fogo é visível, o fogo é tejas, o fogo é visível. A água é apas, a água é visível, né? Vayu também é visível, a gente não vê o oxigênio, mas a gente pode ver outros gases, a gente vê fumaça, isso é Vayu. A evolução é assim, ciclos dentro de ciclos. Assim como o segundo está dentro do minuto, que está dentro da hora, que está dentro do dia, que está dentro do mês, que está dentro do ano, que está dentro da década, dentro do século, dentro do milênio, né? Enfim, lembrando que no primeiro dia da criação só existia o grande Tattva Vayu e seu subtátiva era apenas Vayu. No segundo dia da criação existia o grande Tattva Tejas e 2 subtáttvas, né? Tejas e Vayu. No terceiro dia, né, no dia 3, existia o grande Apas e 3 subtáttvas, Apas, Tejas e Vayu. E atualmente, no decorrer do quarto dia, né, que nós estamos, podemos presenciar o grande Prithvi com seus 4 subtáttvas, Apas, Tejas, Vayu e o próprio Sub-Prithvi, digamos assim. Por isso que existem o que até então eram os 4 elementos, os misteriosos 4 elementos, pois estamos no 4º sistema evolutivo, no 4º dia da criação. Vale lembrar que os tattvas são inteligências, inteligência diferente de consciência, tá? Os tattvas são inteligências vibracionais que são dirigidos pela consciência. Lembrando que inteligência não é consciência, mas uma criação dela.